Olá, bom dia. Não é preciso ser especialista em economia para entender que há algo muito errado no Brasil quando a bolsa está caindo, o dólar subindo, inflação já fora da meta e as contas públicas do governo descendo a ladeira, dívida pública aumentando, mas a gente vai ver aí muitos outros números descendo a ladeira. Agora, o que os petistas, o que os esquerdistas diziam quando no governo Bolsonaro acontecia algo parecido? Porque igual nunca houve, né? 6,20 o dólar, como chegou nesta terça-feira, é histórico. Vamos lá, resgataram aqui na internet alguns posts antigos de algumas figuras ilustres aí do atual governo. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, em 5 de março de 2020. Olha o que ela escreveu. Prometeram que bastava tirar o PT para o dólar cair. Hoje chegou a R$ 4,61, operando em alta pela 12ª sessão consecutiva. Em casas de câmbio, o dólar já é negociado acima de R$ 5,05. Onde estão os críticos do PT nessa hora? Vivem cobrando autocrítica do PT. Farão eles a autocrítica? Fico imaginando o que 4 anos depois Gleisi Hoffmann está pensando sobre esse tweet antigo. Humberto Costa, petista. Dólar chega a R$ 5,00. 5 em letras garrafais. Bolsonaro vai dizer alguma coisa ou vai continuar pintando quadros e chamando manifestação por aí? Ele coloca até um gráfico assim, né, mostrando a alta do dólar 5,01. Tava no dia em que ele postou. Isso aqui foi em 12 de março de 2020. Vamos lembrar que isso aqui era início da pandemia. Início da pandemia. Óbvio que no mundo inteiro a economia estava toda destrambelhada, né? Érica Hilton, calma, os bolsominions que tem explicação para o dólar chegar a R$ 4,21, maior cotação da história. É porque Lula tá solto. Se Lula estivesse na cadeia, o dólar já estaria menos de R$ 3,00. Se empichar Gilmar, então, o dólar cai para R$ 2,00. Na real, é só gritar fora Dilma e o dólar fica menos de R$ 1,00. Debochezinho de quem agora tá calado, né? Porque óbvio que nenhuma dessas figuras está falando nada sobre o dólar a R$ 6,20. Vamos lá, seguindo. Orlando Silva. O dólar chegou a inacreditáveis R$ 4,40. Em breve, além da empregada do Paulo Guedes, nem a Madame dos Jardins vai conseguir desfilar sua breguice em Miami. O que vai sobrar para o gado? Dizer que é chique pagar o metrô em dólar? O valor é o mesmo. Orlando Silva, comunista. Só para lembrar, é o autor aqui do PL 2630. É esse cara que quer censurar, né? As redes sociais. Será que ele quer censurar porque agora tá todo mundo lembrando que o PT fez o dólar subir a R$ 6,20? Bom, aqui ele estava reclamando em 2020 porque o dólar estava R$ 4,40. Seguindo aqui com as lembranças, Guilherme Boulos postou em 12 de março de 2020. Dólar superou os R$ 5,00 pela primeira vez. Isso significa inflação, com o aumento do preço dos produtos que têm insumos cotados em dólar. Aqui eles lembram, né, o que acontece quando o dólar está alto. E ele segue, e a política do Guedes achata a massa salarial. Poderemos voltar a ter a estagflação, economia no buraco e alta do custo de vida. A conta vai para o povo. Pois é, Boulos. Agora que tá a R$ 6,20, então o que você vai falar? Tá quietinho, né? José Guimarães, outro petista. Dólar bate R$ 5,00 pela primeira vez na história. Mas eles disseram que seria Haddad que faria um estrago. Enquanto isso, nada de coreografias e panelas batendo. Vão continuar fazendo arminha com a mão? Bom, vamos lembrar aqui, ele está dizendo que os bolsonaristas estavam dizendo que se Haddad tivesse vencido lá em 2018, ele faria um estrago na economia. Bem, os anos se passaram, né? E agora Haddad não venceu, continua sendo um derrotado, mas está à frente do Ministério da Economia. E o dólar, vamos lembrar, José Guimarães, está a R$ 6,20. E você reclamando lá atrás que estava 5, né? Jandira Fegali.
Olha o que ela escreveu. Paulo Guedes não é capaz de entrar de cabeça erguida num supermercado. O dólar alto encarece o preço dos alimentos e torna a vida insustentável no Brasil. A culpa é do Bolsonaro, esse governo acabou. Hashtag Bolsocaro. Aliás, eles fizeram um tuitaço na época, todo mundo com essa mesma hashtag Bolsocaro. Outros também colocaram, mas agora estão todos quietinhos em relação ao aumento do dólar, né? Ou culpando o mercado, porque agora não é o presidente da República, agora é o mercado que é o responsável. Vamos lá, Paulo Pimenta, isso foi no ano de 2019, antes até da pandemia, primeiro ano do governo Bolsonaro. Paulo Pimenta, atual ministro das Comunicações. O verdadeiro AI-5 do Paulo Guedes é o dólar chegando a R$5. Nossa, quanto drama, né? A Maria do Rosário, escrevendo lá, o dólar encarece sua vida mais do que você imagina. Aqui não era o problema, não era o mercado malvadão, né? Era o governo que estava fazendo o custo de vida ficar muito alto. O dólar encarece sua vida mais do que você imagina. Ele impacta o preço dos combustíveis, do frete dos alimentos e, consequentemente, isso chega no seu bolso. Dólar alto só é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal. Hashtag Bolsocaro. Aí colocou um videozinho junto em que Paulo Guedes está junto com Bolsonaro, fazendo o dólar subir, né? Um gráfico com tudo subindo. E ela publicou isso aqui, dizendo que iria explicar, né? Colocou um videozinho dizendo que ia explicar como. No final desse vídeo, a culpa é dele. Aí tem um desenho de Bolsonaro e os dedos apontando para o culpado. Agora não é do Lula, né? Mas em 2020, sim, a culpa era de Bolsonaro. Esses petistas, eles cansam a gente porque quando é conveniente eles ficam quietinhos, né? Vamos lá para os prints de posts dos partidos. Em 2021 agora, PT Brasil, não tá dando para andar de carro e muito menos viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$6? A gasolina ou o dólar? Saudades do PT. E aí eles colocaram um desenhozinho em que o dólar estava apostando uma corrida com a gasolina para ver quem chegava primeiro na marca de R$6. Bom, quem chegou foi o PT, né, PT? Mas vamos lá, seguindo, ainda tem posts aqui do PSOL e do PCdoB, porque eles também estão quietinhos agora, ou dizendo que a culpa é do mercado, né, como faz o PT. Mas antes, lá em 2020, 2021, falavam o seguinte: PSOL, dólar segue disparando e já bate R$4,61 no início do dia. Ou Paulo Guedes e sua equipe de rentistas são extremamente incompetentes e não conseguem reter a hipervalorização do dólar, ou estão ganhando muito dinheiro com isso às custas da destruição da economia brasileira. Isso aqui foi em 5 de março de 2020. Então vamos mudar. Se fosse hoje, a gente poderia dizer, né, PSOL? Dólar segue disparando e já bate R$6,20. Ou Haddad e sua equipe de rentistas são extremamente incompetentes e não conseguem reter a hipervalorização do dólar. Ou estão ganhando muito dinheiro e com isso às custas da destruição da economia brasileira. Fiz uma adaptaçãozinha assim, né, se fosse para atualizar. Eles não são honestos para atualizar. Por fim, o PCdoB, os comunistas. O que vai chegar primeiro aos R$5? A gasolina ou o dólar? Hashtag PCdoB. Aí eles colocaram um desenho do Bolsonaro e dizendo: o preço da gasolina tem segundo aumento em pouco mais de uma semana. Aqui, quando o dólar chegou a R$5, foi em 2019 essa postagem do PCdoB. Bem, o PCdoB agora está endossando o coro do PT e dizendo que a culpa não é mais do presidente da República. Naquela época era do Bolsonaro, né? Quando o dólar chegou a 5. Agora que chegou a 6,20, a culpa não é do Lula, é do mercado. Vocês nos cansam, só que os prints são eternos. Estão aí para todo mundo ver quem é que fala a verdade. Quem está culpando o mercado hoje ou quem apontava a culpa para o governo da época. Acho que vocês lá no passado eram mais honestos, sabe? Tentavam apontar para o governo da época, né? Dizer que a culpa era do Bolsonaro.
Só que agora estão fingindo que não tem Lula no governo, que não tem Haddad à frente da economia. Ainda bem que a internet, por enquanto, não está censurada e a gente pode compartilhar esses prints todos e mostrar a real. Um beijo, voltamos amanhã. Se tudo der certo com o dólar mais alto, conforme o PT, tá num esforço danado para fazer isso, né? Deus queira que não, é muito ruim para o Brasil.